Bem-vindo a esse vídeo de hoje, Temor de Deus, dom do Espírito Santo. Antes de entrar sobre o dom do Espírito Santo do temor, é interessante a gente perceber que há uma confusão entre temor e tremor, né? Medo de Deus ou amor a Deus, são coisas diferentes. O dom do Espírito Santo não é para que você tenha medo de Deus, que você fique desconfortável. Muitas vezes uma catequese no passado trabalhou um pouco dos castigos, do medo do inferno. Isso causou na pessoa também um certo medo do Senhor, um temor de Deus. Não se ficava confortável, tinha medo das coisas de Deus e muitas vezes praticavam as suas ações religiosas com medo. O medo ele não é positivo nesse sentido espiritual. Quando Jesus aparece no meio deles, ressuscitado, o que Jesus fala? Não tenham medo. Porque o medo ele é paralisador. O medo impede de que a ação do Espírito Santo flua. No dia de Pentecostes, a sala ficou cheia do Espírito Santo e o medo havia desaparecido. Eles abriram as portas e começaram a evangelizar, começaram a anunciar as maravilhas de Deus. É interessante a gente saber que o dom do Espírito Santo, que é um presente, ele precisa acontecer nas nossas ações. As ações do dom são chamados de frutos espirituais. O fruto, ele é o resultado do dom. O dom é a graça derramada, o bem derramado, e os frutos são as ações que eu começo a mover na minha vida, as atitudes movidas pelo Espírito Santo. Faço isso por amor ao Senhor. Então, o temor, o terror, o medo, o tremor, em primeiro momento, é uma ação humana. Que a gente tem medo de terroristas, a gente tem medo de quem vai nos fazer o mal, a gente tem medo do desconhecido. Mas Deus não é um desconhecido. Deus é o nosso Pai, é o Abba, que Jesus fala, o Papai do céu. E é interessante que o dom também faça que você também se sinta tranquilo na presença de Deus, se sinta confortável. Muitas vezes quando havia pais no passado que eram muito rigorosos, então os filhos tinham medo dos pais. Ter medo da pessoa. Então não se aproximavam, não tinham afeto, não tinha abraço, não tinha diálogo. O pai falava e todo mundo obedecia por causa do medo. Alguns tiranos também gostam de usar o medo para controlar as nações, para controlar os grupos. Tem pessoas que usam o grito, tem pessoas que usam a brutalidade para que todos fiquem com medo e assim não haja o quê? Um diálogo. O dom do temor de Deus não tem nada a ver com medo, pelo contrário, e nem está preocupado com castigo. O temor de Deus é um dom que brota no coração da pessoa para o amor. Você ama o seu Deus, você é encantado pelo seu Deus, você é maravilhado pela presença de Deus. É um dom que te dá temperança. O dom do temor de Deus ajuda o homem a ser contido, ajuda o homem a conhecer as maravilhas do Senhor. E ele não faz algo não por medo, porque ele sabe que aquele ato não agrada a Deus. Eu não vou praticar o mal, não porque tenho medo de Deus, não, mas porque eu amo a Deus. O texto de 2 Coríntios, no capítulo 5 a 11, diz o seguinte, vamos acompanhar. Completados pelo temor do Senhor, procuramos convencer os homens. Quanto a Deus, somos-lhes plenamente manifestos. Espero que sejam também plenamente conhecidos por vós em vossa consciência. Que coisa interessante, O dom do temor de Deus, ele ajuda o homem a tomar consciência das suas atitudes, dos seus atos. Quando eu amo,
eu não pratico algo que a pessoa que eu amo não gosta por amor. Não, essa pessoa não gosta disso, eu não vou fazer, né? Você vê que até nas escolas, né, quando a gente fala de bullying, essas coisas, né, a, a criançada, ou jovens, os adolescentes, né, eles sabem que você não gosta de uma coisa, aí que eles mexem naquilo, né, aí que eles fazem chacota daquilo, né? Por quê? Porque não há amor. Porque quando há amor, a gente não faz uma coisa para ridicularizar o outro, né? A gente não faz uma coisa para o outro se sentir mal. Então a gente não faz algo, não porque a gente tem medo daquela pessoa, a gente não faz porque aquilo não vai causar algo bom na pessoa. Então esse é o temor de Deus, é isso. Diante de Deus. Por que eu vivo os mandamentos de Deus? Porque eu tenho medo que ele me jogue no inferno? Não. Porque essas atitudes, né, não me fazem evoluir. Essas atitudes não ajudam o projeto de Deus. Essas atitudes não levam as pessoas para o Senhor, né? Essas atitudes são negativas. E essas atitudes machucam o coração de Deus, né? Esse tipo de atitude não agrada a Deus. O temor de Deus é o dom espiritual que faz com que você não viva aquilo, não por medo, mas você não viva aquela realidade negativa, porque aquilo não é bom. E Deus disse que não era bom, né? O Adão e Eva, se eles tivessem vivido plenamente esse dom, não teriam pecado, né? Não teriam caído no erro. Porque desagradam a Deus. Deus falou, não comam dessa fruta que está no centro do jardim. Por quê? Porque ali é um limite. Nós não estamos preparados por todo o conhecimento. Nós conhecemos todo o conhecimento da vida, da realidade? Não. Nós vamos conhecendo que aos poucos. Você, quando é criança, um professor, qual é a pedagogia de um professor para educar uma criança? Aos poucos, né? Se você chegar e passar toda, né, a gramática da nossa língua, ela não vai entender. Você vê, para desenvolver o raciocínio, equações de primeiro e de segundo grau, como é que faz? Né? A gente vai aprendendo essas equações aos poucos, porque a mente da gente vai sendo treinada para aquele conhecimento. Se você lançar tudo de uma vez, nós não temos condições de abstrair tudo isso e de evoluir referente àquilo. Então, por que Deus não dá o pleno conhecimento para a gente? Porque nós não temos estruturas humanas para receber. Nós vamos conhecendo pelo dom aos poucos. Por isso, quando Deus fala dos 10 mandamentos, o decálogo dos 10 mandamentos, o que são os 10 mandamentos? São pistas para que a gente possa agradar a Deus. E quem tem o temor de Deus, procura não praticar aqueles atos negativos, porque aquilo é contra a vontade do Pai Criador. O Pai nos criou para o bem, para a liberdade. Então, quando você pega os 10 mandamentos e você vai passando um por um, você vai percebendo e meditando sobre eles, você vai percebendo que aquilo faz parte de uma forma de a gente viver da melhor forma possível. Os 3 primeiros mandamentos falam sobre Deus, a relação que os seres humanos têm com Deus, e os outros 7 mandamentos, né, falam as relações que a gente deve ter com a gente mesmo e também com os nossos semelhantes. Como viver em sociedade, como trabalhar as nossas paixões, né? Como trabalhar todas essas coisas que estão dentro de nós pulsando. Então nós precisamos saber, né, dessas coisas, porque é importante que os dons do Espírito Santo se manifestem, mas ao mesmo tempo nós precisamos de um tempo para entender tudo isso. Por isso que também no 2 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 1, diz o seguinte também: caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do espírito, levando-nos ao termo de nossa santificação no temor de Deus. O temor de Deus, ele faz com que você vá entendendo que você precisa se purificar, né, das suas paixões desordenadas, das coisas erradas que a gente muitas vezes pratica. Então ele é um termômetro para nos dar, né,
consciência daquilo que nós precisamos fazer. E quando a gente se aproxima de Deus, quando se aproxima do coração do nosso bom Deus, a gente, faz porque o ama, porque deseja fazer da melhor forma. Isso não agrada essa pessoa, isso não agrada o meu Deus. Isso não é bom para a nossa comunidade, porque isso não faz crescer. É interessante que a gente pense dessa forma. Nós estamos no mundo com uma missão. E uma das coisas que o cristão tem, qual que é a diferença de nós cristãos para os outros que não são cristãos, os pagãos? A diferença é clara, porque nós temos um norteador, nós temos Jesus. Jesus é aquele que revela as coisas do Pai pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus fala, quando eu for, o Espírito da verdade virá sobre vós para continuar aquilo que eu vos havia dito. Então não é uma separação, pelo contrário. Mas agora nós vivemos no tempo do Espírito Santo. O Pentecoste, quando é derramado sobre os apóstolos, a igreja vai celebrar, e celebra o dia de Pentecostes, é o dia que os homens agora tomam a missão em suas mãos. E nós precisamos dos dons do Espírito Santo para que a gente possa desenvolver essa missão. Para que a gente possa crescer junto com os nossos irmãos, com a nossa comunidade. Com aquele grupo que nós vivemos e com os outros que ainda vivem na ignorância e no erro. Então, temor a Deus é isso. É esse dom espiritual que faz com que o nosso coração viva amando. Nós praticamos tudo isso por amor. Nós não praticamos por obrigação, por coação, por medo. Não, por amor. Eu dou a minha vida por amor. Eu entrego a minha vida no casamento por amor. Eu educo meus filhos por amor segundo a lei de Deus, porque eu amo a Deus. Deus me criou com seu amor tão bonito. E também criou esses meus filhos que eu tenho aqui. Olha, isso é o dom do temor de Deus. Então, por causa disso, eu levo os meus filhos à missa. É por causa do temor de Deus que eu educo meus filhos no conhecimento de Deus. É por causa do temor de Deus que eu levo meus filhos para serem batizados. É por causa do temor de Deus que eu levo meus filhos para receber a primeira comunhão, que eu peço para eles também se casarem e recebam as bênçãos de Deus, para que a vida dessas pessoas seja uma vida envolvida no Senhor Deus. Por amor. O amor de um Pai que nos criou com tanto amor, com tanta gratidão e derramou sobre o mundo o seu amor. Se você observar toda a criação, Santo Agostinho diz, uma das coisas que a gente tem a prova da existência de Deus é a criação. Essa criação que a gente vê. Se você parar para ver o mar, as nuvens, os animais, o ciclo da vida, Um animalzinho que morre, daqui a pouco outro que está nascendo. Uma flor que desabrocha, Uma flor que morre, mas ao mesmo tempo outra já começa a brotar. Há o mistério do amor, que nada se destrói, tudo sempre se transforma. Tudo se transforma na vida, As águas que caem no céu, elas evaporam, sobe de novo, depois cai de novo. Banhando a terra, fazendo com que a gente tenha água, que a gente tenha ar para respirar, que a gente tenha vida. É o temor de Deus que faz com que eu também seja propagador das graças do Senhor. Amar a Deus, esse é o temor de Deus, é o dom do Espírito Santo importante, A plenitude dos dons, nós vimos lá no comecinho, dos 7 dons, que está em quem? Em Jesus Cristo. Todos esses dons se manifestam na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós também recebemos o dom. Nós somos continuadores da obra de Cristo. Nós somos, como diz o latim, alter Christi, um outro Cristo. Cada batizado recebe essa missão. Por isso somos a igreja dos batizados. A igreja que é movida pelos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são de suma importância para que a gente execute, para que a nossa missão nessa terra seja uma missão que dê muitos frutos, que dê muitas bênçãos nas vidas das pessoas. Então é importante, repense isso, a sua fé. No dia de Pentecostes, você que é católico, você que vive a fé no nosso Senhor, é um tempo de renovação. É o tempo de saber que nós recebemos os dons para uma missão tão bonita. Que nós temos que levar, se edificar. Que a gente tem que amar a Deus. Que tudo que a gente faz para Deus deve ser por amor, não deve ser por obrigação.
E não deve ser também para se aparecer. Eu amo meu Deus, por isso eu vou na missa. Eu amo meu Deus, por isso que eu rezo à noite. Eu amo meu Deus, por isso que eu levo meus filhos para catequese. Eu amo meu Deus, por isso que eu quero casar na igreja, porque eu quero que meu Deus abençoe essa relação. Então essa ideia de que Deus abençoa todas as coisas, sim, mas a bênção de Deus, ela é manifestada pelas atitudes do Cristo. Veja que a bênção, Cristo, o homem perfeito, é o novo Adão, né? Ele dava graças, oferecia a comida, mesmo sabendo que o Pai abençoa, né? Mesmo sabendo que o Pai nos ama. Mas o movimento que o filho deve fazer é um movimento de agradecimento. Então, não é algo subjetivo, né? Nós temos que ter algo concreto, tem que ter frutos. Não adianta você plantar uma árvore e não dar fruto. O Pai também espera frutos, né? Espera frutos. Então não é subjetivo, não é aquele Deus que a gente guarda no coração e fica lá dentro guardadinho, escondidinho, não. O dom, Deus não é assim, Deus é explosão. Deus explode todo dia em criação, em vida nova. Então é isso, né? Que o dom do Espírito Santo do temor faça você ser um cristão forte, que você ame as coisas do Senhor, que você viva no Senhor, que você ensine os seus a viver no Senhor, porque é bom, porque o Pai é bom. E o mínimo que a gente pode fazer é devolver ao Pai, né, a nossa presença. Deus não quer dinheiro, Deus quer seu coração. Né? Ele espera você. Então que esse dom do temor de Deus seja o dom do amor. O dom de amar aquele que cria, o dom de amar aquele que desenvolve em nós frutos maravilhosos. Então dê bastante fruto. Que o Espírito Santo te possa fazer você dar muitos frutos. E eu tenho certeza que o mundo se alegrará. E quando terminar a sua jornada, você receberá a coroa da glória. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.